1 Pedro 2, do 11 ao 17. Vamos ler a passagem que diz assim: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque é assim a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o Rei. Vamos orar mais uma vez? Bendito eterno Deus, tu que és o Rei dos Reis, seja glorificado, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor nos reúne de todos os cantos do mundo, porque nos escolheste como teu povo. Ainda que a gente seja de coração duro, o Senhor nos traz para adorar-te e nos torna puros e santos pelos merecimentos do sangue de Jesus Cristo e nos recebe como filhos amados. E agora, Senhor Deus, fazendo uso desse acolhimento bendito, nós lemos a tua palavra e pedimos que o Senhor instrua o nosso coração pelo autor das Escrituras, que é o teu Espírito, e que ele nos faça poderosos em Cristo para cumpri-la, para obedecê-la em todas as coisas, aguardando o precioso dia da visitação, terrível, porém, para aqueles que se perdem. Nós oramos no nome do glorioso Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queridos, queria fazer uma pergunta para vocês, queria que vocês imaginassem comigo. Eu não sei se alguém aqui já morou fora do país, talvez tenha algum parente, né, que more. Como é que um brasileiro fora do Brasil vive, né? A gente sabe que há muitos motivos para alguém sair do país. Pode ser a trabalho, pode ser buscando uma oportunidade de melhorar, né, de subir na vida. Pode ser, muitas vezes, involuntariamente, né, por uma necessidade. Mas, em geral, nós vemos os brasileiros que estão fora do país, de certa forma, murmurando, né, com saudade da sua pátria. É lógico que eles sabem reconhecer o que encontram de bom na outra nação, mas, em geral, não conseguem se esquecer das pessoas, da cordialidade, do temperamento do nosso país, não conseguem se esquecer do clima, né, da comida e de tudo que faça menção ao Brasil. E, por outro lado, aqui no Brasil ele podia ser reconhecido. No outro país, por mais que se destaque, ele nunca será visto como um nativo, mas como um estrangeiro. Essa, em geral, é a condição de um brasileiro que vive no estrangeiro ou de qualquer pessoa de qualquer país vivendo num país diferente do seu. Pois bem, várias vezes nessa carta, o apóstolo Pedro faz menção da palavra forasteiro, estrangeiro ou peregrino, que, em geral, diz respeito àquelas pessoas que estão morando num outro país, sendo estrangeiras, ou que estão de passagem. Em geral, essas pessoas não têm os mesmos direitos, os mesmos privilégios que um nativo, e por vezes são até mesmo discriminadas. Lá no início da epístola, né, no primeiro versículo da epístola,
ele chama os seus destinatários de forasteiros da dispersão. A palavra dispersão, em grego, é diáspora, que é a palavra que foi escolhida para designar aquele grupo de judeus que viviam fora da Palestina. Eles tiveram que sair da Palestina pela perseguição que houve em tempos idos, e agora viviam como estrangeiros em outros países, muitas vezes aprendendo outras línguas mesmo e abandonando pouco a pouco a sua origem, a tradição, mas em geral mantendo a fé, né, e perseverando ali como estrangeiros em terra estranha. Pois bem, meus irmãos, ao chamar assim os seus ouvintes, Pedro está lembrando, independente se eles eram judeus ou simplesmente cristãos, gentios, mas todos eram cristãos, sem dúvida alguma, ele estava apontando que todo cristão, ele, de um certo sentido, ele é um estrangeiro. Ele vive nesse mundo, mas ele não é deste mundo. Há pouco nós lemos a passagem de Hebreus 11, que fala lá dos patriarcas, que eles sabiam que eram forasteiros, que eles eram peregrinos, todavia eles sempre se lembravam de uma pátria que era superior. Eles aspiravam à cidade que tinha fundamentos, da qual o Senhor é o arquiteto e construtor. E com isso em mente, então, nas passagens que antecedem essa que nós vamos examinar hoje, Pedro fala para aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos no mundo, como forasteiros que eram, que eles tinham uma viva esperança, e essa esperança ela se revelaria plenamente na vinda de Jesus Cristo, né? Uma viva esperança apesar das perseguições atuais. Ele também lembrou e ensinou aqueles cristãos forasteiros de que eles tinham uma necessidade de crescerem na sua fé. Eles tinham que crescer para a sua salvação, não apenas esperando que ela chegasse, mas vivendo intensamente a salvação de Cristo no presente. E de que forma? Através da palavra, que é o genuíno leite espiritual, que nos edifica como um prédio, né, sobre o fundamento verdadeiro que é Jesus Cristo. Isso para que a gente pudesse apresentar sacrifícios que fossem agradáveis a Deus, ou seja, as obras que são frutos da salvação. E uma outra coisa muito importante que ele ensinou é que, uma vez que nós somos frutos de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus, nossa identidade é diferente da identidade do mundo. Nós temos uma identidade como povo separado de Deus. Então, esse é o pano de fundo do que Pedro começa a dizer agora. Agora que os seus ouvintes estavam cientes dessa viva esperança, do genuíno leite espiritual, que traz crescimento na pedra angular, e da sua identidade como povo de Deus. Agora, Pedro exorta, ele admoesta, ele insiste com os seus leitores que eles tinham que dar um bom procedimento que fizesse os seus perseguidores se calarem. Eles tinham que viver as boas obras que vêm de Deus, para que, quer na vida pública, quer no governo, quer no trabalho, ou quer também na sua vida familiar, privada, eles tivessem um bom procedimento por causa do Senhor. Então, hoje, nós vamos abordar uma dessas três esferas. As três esferas, eu já disse, são governo, trabalho e família. A primeira esfera diz respeito à relação do crente com o governo humano. Então, eu gostaria de trabalhar hoje sobre a seguinte tese. Tese essa que está bem clara aqui na passagem. Que como peregrinos nessa terra estranha, nós devemos nos sujeitar
a toda instituição humana. É verdade que muitas vezes nós entramos em dúvida se deveríamos realmente nos sujeitar à instituição humana. Às vezes a gente até sabe, mas não tem vontade. Mas no que diz respeito à nossa relação com os magistrados humanos, nós devemos a eles inteira, ou melhor, relativa submissão. Tá bom? Eu vou explicar essa palavra relativa. Em primeiro lugar, por que nós devemos esta submissão aos magistrados? Por causa do Senhor. Olha só o versículo 13, que nos diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades que são enviadas por ele. Então, queridos, havia no tempo já do Império Romano, esse tempo em que o apóstolo Pedro viveu, uma divulgação, né, um marketing, né, que procurava colocar na mente das pessoas que o imperador de Roma, o César, ele era praticamente um deus. Na verdade, não era a pessoa em si de César, mas o Estado. O Estado era divinizado. E a palavra rei aqui faz uma clara alusão ao imperador romano. A grande parte daqueles que se sujeitavam ao Império Romano, quando não era pelo medo, era por considerarem o imperador ou o império praticamente um deus na terra. Todavia, a passagem nos diz que nós devemos ser sujeitos ao rei, né? No nosso caso, né, as instituições de Estado, né, representadas aí pelos seus dignatários, presidente, senadores e deputados, ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Nós devemos ser sujeitos a eles, não por causa de alguma virtude deles, não porque eles tenham como algo intrínseco a eles a autoridade, o poder, mas devemos sujeição a eles por causa do Senhor. E vou relembrar uma coisa aqui: sempre que a palavra Senhor aparece no Novo Testamento, ela está se referindo a Jesus, tá certo? No Antigo Testamento, ela se refere à Trindade. No Novo Testamento, se refere a Jesus. Que a palavra para Yahvé no Novo Testamento é Deus, tá bom? É Theos. Então, por causa de Jesus, nós devemos nos sujeitar ao rei, ao imperador, ao Estado. Bom, se é por causa de Jesus, isso significa que não há nenhum rei, nenhum governante que seja infalível. E digo mais, não existe um Estado infalível, não existe uma ideologia que seja salvadora do mundo, que seja a solução de todos os problemas, a panaceia, né? Ou que seja infalível. Isso simplesmente não existe. De forma que a palavra usada aqui, se os irmãos perceberam, é submissão e não obediência, como dizem em outros lugares. É lógico que a submissão ela implica obediência, mas ela não é tão abrangente a ponto de significar obediência cega. Significa que nós nos sujeitamos à autoridade do Estado, mas fazemos isso muito mais como um reconhecimento de que toda autoridade emana de Deus e que Jesus Cristo é aquele que reina soberano, é aquele a quem Deus entregou, né, o reino, né, e colocou todos os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. É de Deus que procede toda a autoridade. Deus, em Cristo, é o soberano sobre todos os reinos, sobre todos os estados, né? Sobre todos os países, todas as nações, é Ele que reina. E nós também nos submetemos a eles,
né, por causa do Senhor, justamente porque, ao nos submetermos ao rei, né, ao Estado, nós prestamos um serviço a Cristo. Como assim? É porque, quando obedecemos à autoridade, nós damos bom testemunho. Nós recomendamos Cristo aos outros por meio da nossa prática. E também é algo bastante evidente, nós evitamos que o nome de Cristo seja censurado. Nós evitamos dar motivos a que qualquer pessoa, em nome do Estado ou da ideologia predominante, venha censurar o nome de Cristo. É evidente, meus irmãos, que nós devemos obediência somente a Cristo. Em algum momento, isso pode entrar em choque com a instituição do Estado, correto? E nós escolheremos, primeiramente, a Deus. Vou falar um pouquinho mais disso adiante, mas é importante saber que sujeitar-nos às autoridades, seja o próprio Estado, sejam os seus representantes inferiores, né? Governadores, prefeitos, vereadores, funcionários públicos, etc., ou a polícia, o delegado, o professor na escola, etc., tudo isso decorre do fato de honrarmos, servirmos, né, e reconhecermos, em primeiro lugar, Deus como nosso soberano. Bom, em segundo lugar, nós devemos nos sujeitar à instituição humana, diz aqui o versículo 14, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Temos que ter em mente que toda esfera de autoridade ela deve ser respeitada, não só o rei, né, ou o dignatário maior da nação, mas toda autoridade que está na linha, né, de comando, de autoridade. A passagem aqui está nos dizendo que, além de fazermos isso por causa de Jesus, nós devemos fazer isso porque existe um propósito na magistratura, né, ou no governo, existe um propósito da parte de Deus. E o princípio fundante do Estado, qual que é? É a espada. Né? É a espada. Deus deu a espada ao Estado, que, em outras palavras, significa que o atributo principal do Estado é promover a segurança e a justiça do cidadão. Tá certo? É evidente que o governo humano é falível, ele é corrupto, ele muitas vezes não vai cumprir perfeitamente essa missão de dar segurança, de promover justiça, ele vai se corromper. É verdade também que muitas vezes ele vai extrapolar a sua esfera, né, de soberania e vai querer invadir na área que compete à igreja, como nós vimos essa semana acontecer, vai querer influenciar na esfera da família, vai querer influenciar na esfera da indústria, do comércio. Mas o que está em tela aqui neste versículo? É que o mal, ou um dos meios, uma das ferramentas que Deus usa no mundo para conter o mal é o Estado. O que significa que o Estado é uma parcela visível, sensível a nós, do que nós chamamos teologicamente de graça comum. A graça comum, a graça que Deus derrama sobre todos os homens, sejam eles bons ou maus. Deus está agindo no mundo e ele está, através de muitas maneiras, impedindo que o mal cresça avassaladoramente. Como ele cresceria se, né, a graça de Deus não estivesse presente aqui? Sem a graça de Deus, nós já estaríamos vivendo o que os ímpios experimentarão no inferno, porque o inferno é justamente a ausência da graça de Deus e a presença de Deus apenas em ira. Então, meus irmãos, apesar dos inúmeros defeitos do Estado, nós temos que reconhecer que
em alguma proporção, ele confere a punição aos maus e ele premia os bons. Isso através realmente de condecorações, de medalhas, de homenagens, etc. Talvez aqueles ouvintes ou leitores do apóstolo Pedro, eles como forasteiros da dispersão, eles não estivessem em condição de ser reconhecidas pela autoridade local. Mas o princípio geral continua válido, mesmo que não sejamos nós diretamente premiados. É verdade que o Estado ele é um braço da graça comum de Deus na Terra. Ele usa, inclusive, governantes ímpios para cumprir os seus propósitos. Não é à toa que ele chama Nabucodonosor e também o rei Ciro Grande, da Pérsia, de meus servos. A Escritura, assim, os denomina. Então, é para o castigo dos malfeitores e louvor dos que praticam o bem que nós nos submetemos a toda instituição humana. Em terceiro lugar, além disso e além, né, de fazermos isso por causa de Jesus, o versículo 15 nos diz que nós nos sujeitamos a toda instituição humana, veja bem, para que façais emudecer a ignorância dos insensatos. É para emudecer os insensatos. Além da submissão, espera-se do cristão que é peregrino nessa terra, que ele não esconda quem ele é, que ele não disfarce o seu caráter transformado por Deus. Em outras palavras, que ele também exerça voluntariamente boas obras, obras de caridade, obras humanitárias, obras fraternais, obras de socorro aos necessitados, enfim, obras que decorrem de um coração agraciado pela salvação em Cristo Jesus. A nossa índole natural, quando sofremos perseguições e calúnias, é revidar, não é verdade? E se a gente voltar um pouquinho lá no versículo 12, veremos que os gentios estavam falando, né, calúnias contra os cristãos, chamando eles de malfeitores, dizendo que eles eram praticantes do mal, que eles eram transgressores da lei, quando eles não eram. Agora, Pedro, para se certificar disso, ele insiste que nós não podemos abrir mão das boas novas, das boas obras, para não darmos motivo, né, aos ímpios de nos acusarem. Porque uma das primeiras reações nossa, quando miramos a injustiça, quando vemos que o nosso imposto não está sendo bem empregado, quando vemos que o governo está agindo contra a igreja, contra a liberdade, contra a economia, contra o bom senso, de forma corrupta, de forma leviana, o que nós pensamos? Nós pensamos que não vale a pena fazer o bem, nós pensamos que não vale a pena ser um bom cidadão, nós pensamos que não vale a pena ser honesto nos nossos impostos, nós queremos, de alguma forma, revidar com as nossas próprias mãos. Mas olha só o que Pedro já usa lá como cabeçalho, no versículo 11. Como peregrinos e forasteiros que sois, eu vos exorto a vos absterdes das paixões carnais. Ou seja, esse sentimento carnal, esse sentimento humano de vingança ou de dar o mal como paga pelo mal. Isso nós temos que nos abster. Nós devemos jogar fora da nossa mente, do nosso coração, porque são justamente essas paixões, segundo o versículo 11, que fazem guerra contra a alma. Ora, nós somos cidadãos dos céus, mas, provisoriamente, somente a nossa alma está preparada para isso. A nossa carne ainda deseja as coisas deste mundo. Nós temos que travar uma guerra contra a carne e não contra a alma. É por isso que devemos abandonar as paixões carnais e
desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Ao fazermos isso, meus irmãos, a passagem nos diz que devemos praticar o bem, porque ao fazermos isso, aqueles que acusam os crentes, aqueles que nos acusam injustamente, ficarão emudecidos. A insensatez deles não terá argumentos. É evidente, nós sabemos que um governo injusto, ele usará de artimanhas, até mesmo para condenar os que são justos. Mas o versículo 12 nos antecipa algo muito importante. Ele diz o seguinte: para que naquilo que falam contra vós outros como malfeitores, observando-vos em boas obras, em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, mesmo que eles não parem de nos caluniar, mesmo que o Estado corrupto nos multe, nos restringe a liberdade, nos prenda, faça qualquer tipo de retaliação contra pessoas justas, honestas e que temem a Deus, a palavra de Deus nos garante que quer no dia de hoje, ou quer no dia final, estes homens glorificarão a Deus. O que não quer dizer que necessariamente eles se converterão. Se eles glorificarem hoje, né, glória a Deus, e bom para eles. Né? Eles reconhecerão através do seu testemunho prático que realmente Deus é digno de toda a honra, em primeiro lugar e em todos os lugares. Né? Mas se eles não reconhecerem isso agora, no dia da visitação, e a palavra dia da visitação é emprestada lá do Antigo Testamento, né? É o dia que Deus virá para visitar e cobrar cada homem das suas obras, né? O que tiver feito de bom ou de ruim. Esse dia, como diz o profeta Amós, né? O dia do Senhor, ele não será bom para os ímpios, será um dia de trevas, né? Será um dia terrível. Mas para aqueles que esperam a vinda de Cristo, será um dia glorioso. E a palavra de Deus diz que naquele dia, todo joelho se dobrará. Filipenses 2 diz que Deus exaltou a Cristo sobremaneira, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa que as obras que decorrem da salvação, as obras que você pratica hoje para honrar a Deus, as obras que você pratica hoje por gratidão a tudo que Cristo fez por você, as obras que você faz hoje para honrar a Cristo num mundo, num século, num país que não teme ao Senhor, isso redundará em glória para Ele. Seja hoje, ou seja, no dia da visitação, os ímpios gentios glorificarão a Deus por causa das obras que você pratica hoje. É por isso que devemos também submissão a toda instituição humana. E por fim, meus irmãos, algo fantástico de ser mencionado, o versículo 16 nos diz que devemos sujeitar-nos a toda instituição humana como livres que somos. Como livres que somos. O cristão, ele é livre em Cristo. Ele não está mais sujeito ao pecado. Ele não é mais escravo, de forma alguma. Ele é livre para dizer não ao pecado, à tentação, ao diabo. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é isso? Essa é a nossa principal liberdade. Mas por causa da nossa consciência cristã, nós somos livres para cultuá-lo, independente da perseguição. Nós somos livres para dar testemunho do seu nome, independente do que diz a lei humana. Nós somos livres para dar testemunho dele com as nossas obras. E fazemos isso por gratidão a Deus, porque somos livres. Nós não somos obrigados. Você não é obrigado a obedecer ao Estado. Você não é obrigado a obedecer o presidente ou o ministro do STF.
mas você deve fazer isso, porque você é livre para fazer. E o princípio, ele é mais bem explicado no próprio versículo. Não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia. Porque aquele que diz ser livre para praticar o mal, na verdade não é livre, é escravo. Porque quem pratica o mal, ou quem pratica o pecado, é escravo do pecado. Liberdade não está em fazer aquilo que é fácil, que é tendencioso, que você naturalmente já faz. Liberdade é para fazer aquilo que decorre somente do Espírito, que é fazer o bem. Aquele que diz que faz o mal porque é livre para fazer, eu faço o que quero, se esquece que não é livre para querer o que quer. Ele, de fato, é escravo. O seu livre-arbítrio é, na verdade, um escravo do pecado. Então, Cristo que nos tornou livres, ele nos tornou livres para praticar o bem. O que usa a liberdade como pretexto da malícia, na verdade, ainda é escravo do erro e do engano. E uma outra explicação para jogar a pá de cal em cima é que, não usando a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servo de Deus. Aqui ele nos explica o seguinte: não existe liberdade absoluta. Você sempre vai ser servo de alguém, né? Ou você é servo do pecado, e a palavra servo aqui, doulos, significa escravo também, na nossa compreensão atual. Ou você é escravo do pecado, ou você é servo de Deus. Sendo escravo do pecado e da maldade, você será totalmente escravo. Sendo servo de Deus, todavia, você será livre. Você será livre em Cristo para fazer as boas obras, para fazer aquilo que agrada a Deus, para ser aceito plenamente por Deus através da mediação de Jesus Cristo e da sua obra. Então, existe liberdade relativa, ou seja, aquele que se sujeita a Deus como servo de Deus e vive para Deus é livre em todas as outras esferas. Aquele que, todavia, não é servo de Deus é escravo, e totalmente escravo. Então, devemos nos sujeitar às nossas autoridades, devemos nos sujeitar às instituições humanas, sobretudo ao Estado, né, e aos seus dignatários. Por quê? Porque eu tenho liberdade para fazer isso. Eu não sou obrigado, não é por constrangimento, não é por medo. Eu sirvo aquele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu nada temo neste mundo, mas pela liberdade que Deus me deu para honrá-lo, para agradá-lo, né? Para dar bom testemunho do seu nome, para emudecer os insensatos, né? Para que o bem seja incentivado e o mal seja contido tanto quanto possível nesse mundo, e para fazer um bom uso da minha liberdade como servo de Deus. Eu assim o farei, né? Me submetendo a toda autoridade. Então, isso nos leva a uma conclusão, e essa conclusão também está no próprio texto, versículo 17. A primeira conclusão é que nós devemos tratar todos com honra. Tratar todos com honra. Significa todas as pessoas mesmo, todo ser humano. Tratar com honra, né, significa reconhecer que a outra pessoa tem dignidade. Isso é muito difícil quando alguém está nos caluniando. Isso é muito difícil quando alguém se volta contra nós e tenta até mesmo nos prejudicar. Nos países em que essa ideologia tirânica é mais intensa, né? Já está alguns passos à frente do Brasil, ou atrás, né? Vamos dizer assim. É comum vizinho entregar vizinho, é comum filho entregar pai, pai entregar filho. É uma situação triste. E você, um dia, vivenciando algo parecido,
não teria vontade de reconhecer aquela pessoa como alguém digna, mas por ser alguém feita à imagem e semelhança de Deus. É dever seu dar bom testemunho até mesmo para os seus algozes, para que eles venham a glorificar a Deus, seja hoje pela misericórdia do Senhor, ou seja naquele dia em que Deus será glorificado, até por aqueles que o odeiam. A segunda conclusão, né, é que devemos amar os irmãos. Amar os irmãos. Ora, meus irmãos, quanto mais a perseguição se intensifica, quanto mais a oposição ao evangelho se intensifica, quanto mais as restrições ao culto, ao exercício da liberdade de adorar a Deus se intensifica, mais devemos criar laços com os nossos irmãos espirituais, com os nossos irmãos na fé. Mais devemos estar unidos num só propósito. O amor aqui, o verbo amar aqui é o verbo ágape, que significa um amor que não tem raiz, não tem fundamento em nós. É um amor que provém de Deus. É o mesmo amor de Deus que, como pessoas transformadas pelo Espírito Santo, devemos demonstrar pelos nossos irmãos na fé. Em meio às perseguições, nós devemos lembrar-nos de Hebreus 10, versículo 24 e 25, que diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para estimular-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, aconselhamento, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, quanto mais a gente vê que Jesus está perto de chegar, mais a gente tem que estar unido, um amparando e incentivando o outro a permanecer firme na sua fé e nas boas obras. A terceira conclusão e penúltima, diz a passagem claramente: temei a Deus. Nós devemos temer a Deus. Depois ele vai falar honrar ao rei. Ele não usa a mesma palavra para Deus e para o rei. Por quê? Porque temor a Deus é devido, ou melhor, temor é devido somente a Deus, pois ele é a única autoridade absoluta. O rei, né, o presidente, o STF, o Senado Federal não são autoridades absolutas. Eles são apenas ocupantes, né, inquilinos do poder. Por mais dignidade que as nossas autoridades tenham, elas não são Deus. Usando, então, a mentalidade de Pedro e João, que estavam diante do Sinédrio, que eram os magistrados daquele tempo. Eles disseram assim, né, com a paráfrase minha: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Acuados por aquele Sinédrio, foi isso que eles responderam. Julguem vocês mesmos se importa obedecer a vocês ou a Deus em primeiro lugar. É isso que temos que ter em mente. Obediência, sujeição ao Estado, ao rei, sim, mas temor somente a Deus. Eu não temo o que o Estado possa me fazer injustamente, mas eu temo a Deus. Ele é o meu Criador, ele é também o meu Salvador. E por fim, meus irmãos, é importante destacar, porque é o assunto principal desse trecho da Escritura. Honrai ao rei. Devemos honrar aos nossos governantes. Devemos reconhecer a sua dignidade enquanto são ocupantes temporários do poder que emana de Deus, né, o poder do magistrado. Jesus Cristo deixou claro esse dever, mas também clara a distinção que há entre esse poder e o poder de Deus, quando ele diz aos seus discípulos: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, lá em Mateus 12, 17. Então, meu irmão e minha irmã, você se lembra que você não pertence a esse mundo. Você não está aqui com um objetivo aqui.
não vai ser a riqueza desse mundo, a carreira desse mundo, a alegria, o prazer desse mundo que vai te trazer verdadeiro contentamento. Nós somos cidadãos de uma pátria superior. E sendo assim, nós temos saudades de lá. Nós ansiamos estar lá, né? Não novamente, porque ainda não estivemos, mas como pessoas que foram nascidas fora da pátria, nós ansiamos retornar à pátria. E somente a pátria é a nossa real motivação. Nós aspiramos a uma pátria superior, a uma cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Dessa forma, enquanto peregrinamos aqui, lembremos de sermos sujeitos às autoridades daqui, mas não por causa delas, mas sim para dar honra e testemunho àquele que é o nosso verdadeiro rei e é também o rei de toda a terra. Que Deus, assim, nos ajude nas nossas relações políticas, né? E nos faça também bons cidadãos da terra, mas primeiramente bons cidadãos do reino celestial. Deus assim nos abençoe.